Shalom, estamos aqui mais uma vez, para cumprir o nosso propósito. O nosso objetivo é fazer todo o estudo do Novo Testamento com você, e eu espero que você esteja, de fato, aproveitando, de fato, meditando na palavra, que é o que vai te dar crescimento no reino de Deus. É o conhecimento que faz toda a diferença. E eu espero que nesse tempo eu possa estar de alguma forma te auxiliando e te motivando a perseverar e a buscar cada vez mais. Não desista. Vamos até o fim. E depois, em outras ocasiões, vamos fazer novamente novas leituras. Não é um ponto final. A gente vai dar continuidade. Hoje a gente encerra a primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. E vamos falar nesse dia, no dia de hoje, versículos 15 e 16, assim encerrando esse capítulo, e amanhã nós daremos início ao estudo do livro de Lucas, que nós estamos alternando os evangelhos com as cartas paulinas, tá bem? Então vamos começar. A ressurreição. Paulo inicia notificando aos coríntios que ele tem apresentado o evangelho, isto é, as boas novas de Cristo. E se eles receberam e permaneceram, a fé não foi em vão. Quer dizer, a pregação de Paulo também não, se os coríntios permanecerem, E ele diz que não adianta crer pela metade. Aqui ele está fazendo referência à ressurreição. Porque muitos gregos não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que o corpo era indigno para a ressurreição. Acreditavam que a alma ressuscitaria, mas o corpo não. Também a seita judaica dos saduceus também não acreditavam na ressurreição. Então Paulo anunciou que eles receberam o evangelho e são salvos. E se não guardarem o que ele ensinou, então sua pregação foi em vão, porque não adianta eles guardarem apenas o que interessa. Eles têm que guardar a pregação completa. Lembra que Cristo morreu pelos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. E só quem consegue nos justificar é Jesus. Declara que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por Pedro. Quando ele fala por Pedro, ele está dando um toque mais claro e dando mais crédito à sua pregação, porque muitos gregos conheciam a Pedro. Declara que foi visto depois pelos 12, depois visto mais uma vez por 500 irmãos. Alguns ainda viviam. E ele disse, ainda eles duvidassem, eles poderiam procurar essas pessoas e tirar dúvidas com elas, Também foi visto por Tiago, irmão primo de Jesus, depende da tradução, Depois por todos os apóstolos, e por último, Jesus apareceu a ele próprio, no caminho de Damasco, Paulo se declara sendo o menor dos apóstolos, inclusive porque perseguiu os cristãos. Paulo não se esquece desse fato. É como se ele dissesse, eu era o pior dos piores, e ainda assim aprove aqui a Cristo me aparecer, Mas não foi em vão ter ele aparecido, porque a graça inundou a vida de Paulo de tal forma que ele abandona tudo e ele se torna incansável na pregação da palavra. Ele se torna incansável em conquistar almas para o reino de Deus. Diz que se esperarem um Cristo só para a presente vida, todos são miseráveis. Paulo insiste em esclarecer que se não crerem na ressurreição, não faz sentido pregar e seguir a Cristo, porque o mistério de Cristo está na ressurreição. Declara que a morte entrou no mundo por um homem, Adão, e a ressurreição dos mortos entrou no mundo pelo segundo Adão, que é Cristo. Paulo usa uma linguagem judaica, primícias, colheita. Essa linguagem é judaica, Colocar os inimigos embaixo dos pés. Isso é uma referência ao Salmo 110, que é um salmo messiânico. No versículo 29, Paulo fala do batismo pelos mortos. Não se tem certeza do que ele queria falar exatamente. Existe especulações de pessoas que se batizavam por alguém que já tinha morrido. E eles faziam esse ritual para garantir a salvação daquela pessoa que tinha morrido. Mas isso é especulação.
Paulo diz que a cada dia ele morre pelas pessoas. Diz que em Éfeso lutou com feras, provavelmente uma metáfora, se referindo às forças malignas daquele lugar. E diz que não há ressurreição, isto é, não vai haver amanhã. É melhor viver a vida sem pensar em mais nada, apenas comer e beber, porque amanhã vai morrer mesmo. Então ele diz que se a pessoa não acredita na ressurreição, ela leva a vida na flauta, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? No linguajar do dia de hoje. Sem se preocupar com nada, porque vai morrer mesmo, vai acabar tudo. Então não tem por que ser bom, não tem por que querer se melhorar, não tem por que querer buscar santidade, porque não faz sentido, já que vai acabar, tudo vai acabar por aqui, né? Ele diz para não se corromperem, porque as más conversações corrompem os bons costumes, porque a influência da má conversação ia levar a muitos para o abandono da fé e para uma falsa boas novas. Essa passagem é bem atual, serve muito para os nossos dias, não é? As más conversações, as influências, o clamor da multidão que às vezes nos leva para longe de Cristo. Então a gente tem que vigiar para a gente não embarcar nesses clamores que nem sempre vêm do céu, não é? No versículo 34, Paulo é duro, dizendo que muitos ainda não têm conhecimento de Deus, para a vergonha deles, vergonha dos coríntios. Paulo está querendo dizer que é responsabilidade deles pregar a palavra de Deus naquela região, porque eles não estavam anunciando as boas novas, por isso que era vergonha para eles. Paulo cita exemplo da semente que tem que morrer para viver, e diz que Deus dará um corpo novo como Ele quiser, porque tinha a discussão do corpo, né? Como vai ser na ressurreição. E Paulo está dizendo que vai ser como Deus quiser. Paulo traz várias imagens de corpos celestes, espirituais e terrenos. Ele declara que no momento, num flash, num abrir e fechar de olhos, Jesus virá. A Bíblia diz isso, né? Nem todos dormiremos, isto é, nem todos provarão a morte. Aqueles crentes em Cristo que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo não experimentarão a morte. Quando a trombeta, o chofar tocar na segunda vinda dos mortos, na segunda vinda, os mortos ressuscitarão num corpo incorruptível, e os que estiverem vivos serão transformados. O corpo corruptível será transformado em incorruptível, e o corpo mortal será transformado em imortal quando isso acontecer, quando o chofar tocar. Hoje eu postei para vocês alguns tons do chofar, né, que são 4, que anunciam a guerra, a vinda de Jesus. Eu não sei se vocês já escutaram, mas é referência a essa passagem aqui, é bastante interessante. Então a morte será vencida e teremos vitória em Cristo Jesus. Paulo encerra esse capítulo motivando e incentivando os coríntios e a nós nos dias de hoje a serem firmes e constantes, nunca desistir, ser abundantes na obra do Senhor, declarando que todo o trabalho para o Senhor não é em vão. Então, assim, às vezes a gente faz uma pequena coisa e a gente acha que é muito pouco para o Senhor. Às vezes a gente olha pessoas envolvidas em grandes obras, né? A gente acha que aquela pessoa está cheia da unção, está cheia da presença de Deus, e pode ser que não esteja, não é? O que Paulo está querendo dizer é que todo o trabalho, tudo aquilo que é feito com sinceridade para o Senhor, tem o seu valor. É para a gente não desistir, é para a gente perseverar. E que você se levante nessa noite pronto para marchar firme com o Senhor. No nome de Jesus. Daqui a pouco a gente se vê novamente.